posso naquele que me fortalece. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Na verdade, não é um tema que eu escolhi da minha cabeça, mas é um tema bíblico, é um trecho de um versículo bíblico, de um contexto bíblico, em que Paulo fala à igreja de Filipos. Paulo vai falando sobre, entre muitos assuntos, ele termina falando, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das nossas possibilidades, diante de tudo que a gente vive, diante de todas as circunstâncias adversas que enfrentamos no dia a dia. Eu quero conversar um pouquinho contigo sobre isso. Paulo diz assim em Filipenses 4, verso 1, portanto, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, falando aqui de Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, toda a lógica, toda a razão, toda a conjectura da nossa mente, ela guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E ele termina esse trecho falando dos nossos pensamentos. Ele vai falar, finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele termina um trecho e ele de repente começa a falar agora sobre uma outra situação. Ele recebe da igreja de Filipos uma oferta, uma doação para o sustento do apóstolo Paulo, que estava preso nessa época, e aí ele agora começa a agradecer a essa igreja pela atitude de generosidade que a igreja teve com ele. E ele fala o seguinte, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso comigo? Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele escrevendo a essa igreja, ele vai trazer nesse pequeno trecho que eu li com vocês, algumas coisas dentro de um contexto de maturidade, de alegria. Paulo fala da sua alegria, da sua gratidão. Paulo fala de uma dependência que ele havia, de um cuidado, de generosidade. E Paulo fala também que ele tem aprendido a superar as circunstâncias. Paulo, ele fala para a gente que passou por momentos difíceis e de abundância. Momentos onde ele tinha pouco, ele teve muito. Então, ele vem trazendo esse contexto para a gente, e ele termina falando que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Você pode repetir isso comigo? Nele, em Cristo, eu posso todas as coisas. E podemos realmente. É na força dele, no poder dele que opera em nós, é o Espírito Santo dele que nos dá capacidade de ir além e de realizar coisas que de repente, aparentemente, nós não conseguiríamos. E a gente fala, nossa, como eu consegui fazer isso? Nossa, como isso aconteceu na minha vida? Eu não sei explicar. Tenha certeza que Deus foi à frente, Deus abriu o caminho, as coisas aconteceram. De Deus, do Senhor, vem o nosso poder de realização. Posso ouvir um amém? É isso aí. Não há circunstância que tenha o poder de frustrar o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Não, você não entendeu o que eu quis dizer, vou repetir. Não há circunstância que tenha o poder de frustrar o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Absolutamente nada pode frustrar, pode fazer com que o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida deixe de se realizar, deixe de se concretizar. Doença,
situações adversas, Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito individual, um propósito que vai lá do Rubinho, para o Rodrigo, passa pelo pastor Bené, pastora Neiva, pastora Café, enfim, abrange a todos nós. Deus tem um propósito, e esse propósito, mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, ainda que nós muitas vezes achamos, cara, não estava no tempo, Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas. Eu queria que você guardasse isso no teu coração, como uma palavra de fé, como uma palavra rema, como algo para você lembrar no tempo de aflição, no tempo de crise, que é um tempo que virá a todos nós. Enquanto estivermos nesse mundo, a gente vai passar por lutas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero que isso esteja no seu coração, vivo. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma situação tem a capacidade de frustrar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Você crê nisso? Diga amém. A não ser você mesmo, né? A não ser você mesmo. Nós temos esse poder, que é o poder justamente do livre-arbítrio. A gente fala assim, eu não quero, eu não aceito, então aí, né? Mas não sendo uma coisa de vontade própria, nada tem o poder para frustrar o poder de Deus na nossa vida. Há um trecho em Isaías que fala sobre as situações que nós passamos, e aqui representa as situações de adversidade que nós passamos no dia a dia. Isaías 43 falou o seguinte para a gente no verso 2 e 3, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode dar um glória a Deus? É isso aí. Esse trecho, quando Isaías usa a expressão Salvador, ele não está usando a expressão comumente usada no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando a gente fala e remete Salvador, salvação, ao plano de redenção, ao plano de salvação. A gente olha o Jesus como nosso Salvador. Não, Isaías não está falando e não está usando esse contexto quando ele se refere e usa a palavra Salvador, mas ele está falando um Deus que nos socorre, um Deus que chega junto, um Deus que traz livramento, um Deus que resolve situações difíceis, até mesmo situações impossíveis aos olhos humanos. Quando Isaías fala de um Salvador, ele é o nosso Salvador, ele está falando desse Deus. Mas há algo importante nesse trecho que eu quero dividir contigo, eu quero falar com você. Deus não diz aqui nesse texto, se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo. Deus diz, quando você passar, quando acontecer contigo, quase que inevitavelmente dizendo, cara, essa é uma certeza, vocês passarão por isso. E a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai trazer para a gente situações dessa natureza. Ainda no tempo de nova aliança, eu e você, enquanto estivermos aqui nesse mundo, passaremos por lutas. E a nossa luta, Paulo bem diz, não é contra sangue, não é contra carne. Eu não luto contra meu chefe, contra minha esposa, contra a minha família, não luto contra a situação, contra homem, contra mulher. Eu luto. A nossa luta é uma luta espiritual, que é travada 24 horas por dia. Enquanto estivermos aqui, né, quando estivermos na glória com Ele, né, quando subirmos, ou se Ele de repente voltar antes de nos levar, nós passaremos um tempo que estaremos isentos disso. Livre, não haverá mais dor, não haverá tribulação, não haverá problema. Mas enquanto estamos aqui, a gente acaba inevitavelmente vivendo e tendo que viver esse tipo de situação. Mas a boa notícia que eu trago para você é que no meio da crise Deus está contigo. Você diz amém? Quando você estiver passando pelo fogo, o fogo não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque Ele é o Senhor, Ele te guarda, Ele cuida de você. Você precisa ter isso no teu coração. Ouça isso, nada na Bíblia nos garante que depois que nos convertemos ao Senhor, que nós estaremos isentos das adversidades. Pelo contrário, quando olhamos a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele em João 16 vai falar isso. Cara, olha, o mundo não me amou, o mundo não me quis, eu fui perseguido, e no mundo vocês terão aflição. Jesus está falando com a gente. E ele fala exatamente esse versículo quando já está próximo da sua ascensão, ele já está concluindo a sua missão. Ele fala o seguinte, olha, mas
eu preciso ir para que venha um Consolador, para que venha o Espírito Santo, e esse vai consolar vocês nos momentos de luta, porque assim como eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Mas graças a Deus, porque nós somos atribulados, mas não derrotados. Aleluia, nós somos perseguidos, mas estamos indo em frente, estamos prevalecendo, porque o Senhor é conosco. Você diz amém? A Bíblia diz, Jesus falando, João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Legal a gente entender e ver que Jesus, ele é muito realista conosco. Um dia desses a gente estava almoçando, eu, o pastor Bené, Fragali, Jorge, a gente estava almoçando com um amigo, e estava muito bom, muito legal, a gente aprendeu bastante, a gente admirou bastante, mas em um dado momento a pessoa falou para a gente o seguinte, olha, citando esse texto, ele vai falar, cara, nós não precisamos passar por lutas. Ele falou assim, ele falou o seguinte, olha, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas nós não somos do mundo, logo não teremos aflições, logo não precisaremos passar por isso. Aí, sabe quando acende a luzinha amarela? Pé. Aí eu também não falei nada, continuei, né, sorrindo e tal, aquela coisa, respeitei, cada um tem um ponto de vista teológico em relação a isso. Mas se não tivéssemos aflição, se não passássemos por luta, não haveria necessidade de o Consolador estar entre nós. Existe um Consolador, que é o Espírito Santo, né, que fala pelo Pai, que age pelo Pai, que nos acompanha, que veio justamente para nos sustentar no momento de crise, para te reavivar, para restaurar a tua alegria, para trazer consolo para você. Porque a Bíblia é um livro que mostra. Né? Você olha a história dos apóstolos, a história da igreja, todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, todos eles, ou morreram enforcados, ou ao fio da espada, decapitados, todos eles. E João morreu preso numa ilha de Patmos, onde ele teve a revelação de Apocalipse. Você vê que o início da igreja, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, como Jesus foi perseguido. Quando você olha para Estevão, sendo assim, abruptamente sendo retirado desse mundo, você, cara, o cara cheio de Jesus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o cara fazendo a obra e de repente ele é apedrejado. Caramba, como é que acontece isso? Por que que acontece isso? Então, eu entendo que a Bíblia me mostra que a gente passa e passará, enquanto estivermos aqui, inevitavelmente nós não vamos viver nesse processo, mas inevitavelmente, em algum momento, você passará por uma situação difícil que você terá que vencer, e você terá que falar igual o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Cara, no tempo da abundância, às vezes no tempo da escassez, eu aprendi porque eu sei que Ele está comigo, e digo mais, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu não estou preso às circunstâncias, mas eu estou preso nele, naquilo que Ele fez por mim, no poder de Deus na minha vida. Eu estou preso nisso. E a gente precisa ter isso. Vocês concordam comigo? Digam amém. Graças a Deus, né? Então, mas, na verdade, o fato da gente passar por lutas aqui não é motivo de desânimo, não é motivo de preocupação, porque Jesus completa, olha, vocês passarão por lutas, mas o que tem de o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não fala exatamente aqui nesse versículo, mas ele, como ele estivesse falando, na minha vitória, vocês vencerão também. Esse é o contexto. O próprio apóstolo João, um pouco mais à frente, em uma das suas epístolas, ele vai dizer o seguinte, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos são nascidos de Deus aqui? É isso aí, nasceu em Cristo, vocês são vencedores. É por isso que ele fala, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então as circunstâncias vão chegar, e nós estamos aqui para vencê-las, amém? Para superá-las, para passar por cima, para ir além. Você concorda comigo? Dá um glória a Deus aí bem forte. Bom demais, né? Não há circunstância, diga comigo, que tenha o poder
de frustrar o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Não entendeu de novo? Gente, ajuda aí. Vamos repetir. Não há circunstância que tenha o poder de frustrar o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Cara, isso... Guarda isso no teu coração. O propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Por mais que Satanás tente manipular as coisas, você é mais vitorioso em Cristo Jesus. E no tempo oportuno a sua vitória chegará. Você pode dar uma glória a Deus? Você precisa crer nisso. Você pode. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você pode. É isso aí. Em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para o poder. Não para... Você pode realizar. Com Ele você pode realizar essas coisas. E o interessante é que Satanás sabe disso. E uma estratégia que ele tem usado para tirar esse foco, para fazer a gente desacreditar nisso, para tirar a gente dessa linha que nos conduzirá à vitória, ao triunfo, ele começa a manipular as circunstâncias, de modo que a gente, olhando para as circunstâncias, sejamos tomados pelo medo, pela dúvida, né? A gente, de repente, olha mais para a circunstância e acha que a circunstância é muito maior do que a gente pode reagir, a nossa capacidade de reação, e a gente começa a se fragilizar. Essa é uma estratégia que o diabo tem usado para nos jogar para baixo. Ele tenta imprimir na nossa mente, na nossa alma, que diante das adversidades nós não somos capazes. E eu não sei se você já ouviu uma vozinha dessa falando, cara, não vai dar, cara, tu não pode fazer isso, não vai conseguir, né? Isso, tenha certeza que essa é a voz do diabo tentando te enganar, tentando te manipular. Ele vai manipulando as circunstâncias de modo a nos fazer pensar que a gente não consegue. E Deus diz o seguinte, você pode. Repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. O texto que nós lemos. O tema da nossa palavra, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Independente do que você esteja passando, é o que Paulo fala. No muito, no pouco, na abundância ou na escassez, eu posso todas as coisas nele. Você precisa guardar isso no teu coração. E o inimigo tenta trazer uma estratégia que é exatamente o oposto daquilo que a Bíblia diz. Ele vai tentar dizer para você o seguinte, cara, você não pode. Cara, não dá para você. Você agora está congelado, está paralisado. Não tem aquela situação que, de repente, você se vê diante de uma determinada causa, de uma determinada situação, e você fica paralisado, você não sabe o que fazer. Ele tenta fazer isso conosco. Ele tenta nos induzir pela nossa mente, pela nossa alma, a uma postura de que nós não podemos. E é justamente isso que Deus quer. Deus não quer que você pense, perdão. Deus quer que você tenha no teu coração, eu posso todas as coisas, repita comigo, naquele que me fortalece. Isso é uma coisa tão forte que às vezes a gente chega a esquecer das promessas que Deus fez a nosso respeito. Diante da crise, né, você tem uma promessa em relação a uma situação, e diante da crise, a tua mente, a tua alma tenta te levar para uma zona que é um local onde você esquece das promessas que Deus fez a seu respeito. Pastor, mas promessa é uma coisa abstrata. Eu não posso pegar a promessa. A promessa está escrito. Tudo bem, você tem até, né, você pode até falar isso. Mas a gente esquece até muitas vezes do que Deus já fez. De repente a pessoa foi curada, a pessoa teve o casamento restaurado, a pessoa recebeu uma promoção que não era esperada, ela foi abençoada assim de forma sobrenatural e já experimentou tudo aquilo. E aí daqui a pouco, diante de uma circunstância, ela, meu Deus, esquece de tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias. O cara estava lá, Elias, os profetas de Baal e tal. O cara viu Deus mandar fogo ali, consumiu todo mundo.
E daí, algumas horas depois, ele recebe uma mensagem lá de Jezabel falando o seguinte: cara, amanhã você vai morrer. E o cara ficou amedrontado, ou seja, ele viu o poder de Deus, viu o agir de Deus, e de repente ele agora foge, deprimido, com medo, achando que Deus havia deixado ele, sabe, caramba. E essa é uma tendência humana, isso é uma tendência da alma, e Satanás sempre tenta te jogar a lógica da coisa. Se o Espírito Santo tenta te conduzir a ter uma visão espiritual da situação, o diabo tenta te conduzir a uma visão lógica, materialista, mecânica, uma visão da tua possibilidade, se esquecendo da possibilidade de Deus. E Deus não quer que a gente seja e que ande assim. A Bíblia, ela fala de várias passagens que o povo, falando em especial no Antigo Testamento, né? Você vê que o povo de Israel era um povo que era abençoado, Deus abriu o mar para o povo passar, Deus livrou, aí eles chegam no deserto, caramba, não tem água, começam a murmurar. Aí eles chegam assim, não tem, estamos enjoados de maná, começam a murmurar. Então eles murmuram, achando que não vão conseguir, e se esquecem. Às vezes acontece com a gente se esquece. O Salmo 106, ele vai contando a história, né? Desde lá de trás, ele vai falando, Deus fez isso, Deus livrou, Deus salvou, Deus promoveu essa libertação, e o povo se esqueceu, e o povo era rebelde. E isso é o retrato do ser humano. Isso é o retrato daquele que é guiado pela sua alma. Isso é o retrato daquele que é guiado pelas suas emoções. A gente olha para a circunstância e fala, cara, eu não vou conseguir. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para olhar com os olhos espirituais, olhar as situações pelos olhos da fé, e mesmo diante do monte, dizer o seguinte: monte, ergue-te, lança-te do mar, que aquilo vai acontecer na tua vida. Essa é a visão de Deus. Muitas vezes a gente deixa o coração ser tão tomado que as nossas declarações vão nos afastando cada vez mais da bênção de Deus. Né? Deus está querendo jogar a bênção para você, e aí você fala uma coisa e você dá um passo para trás. Né? Aí está chegando a bênção, está vindo na tua direção, aí você declara uma vez, murmura mais uma coisa, a bênção está querendo chegar a você, e você está saindo, fugindo da bênção, por conta de uma postura de olhar as circunstâncias. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Na área física, Deus tem saúde plena, Cristo conquistou isso para você, foi dito aqui pela pastora Luciana hoje. Você crê nisso? E às vezes a gente está diante de uma enfermidade, cara, não vai dar. Na área familiar, Deus conquistou, nós seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor. Deus separou a tua família para ser uma família bendita. É assim que Ele olha a tua casa, um lugar de paz, de harmonia, de respeito, de amor, de cumplicidade, de alegria. É isso que Deus olha e vê na tua família. Na sua vida financeira, Deus te chamou, Ele se compraz na tua prosperidade. Você crê nisso? A Bíblia diz o seguinte: olha, você será cabeça, não cauda. A Bíblia diz que o Deus, o Senhor, se compraz na prosperidade do seu servo, do seu filho. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, que você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Deus quer que você seja abençoado na sua vida corporativa, como corpo, na igreja, né, como corpo de Cristo, esse projeto de irmos para o Freeway. E Deus já decretou a bênção ao nosso favor. Cara, eu já vejo aquela igreja cheia, bonita como essa. Hoje a gente vê um terreno maldio, né? Mas eu consigo contemplar aquilo com os meus olhos espirituais, já vejo lá, né? Caramba, talvez lá seja um espaço tão grande assim para a gente, né? Que toda essa galera aqui vai estar sentada assim na primeira, segunda, terceira fileira, vai ser bem larga, né? E aí vai chegar muita gente. Por que isso, pastor? Como é que você vê assim? Porque eu não estou enxergando na minha possibilidade, nem na possibilidade da igreja. Não estou enxergando a nossa dependência do Senhor. Ele vai fazer, Ele nos dará a terra, Ele é por nós, Ele vai à frente. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento que nós devemos ter. Quando as circunstâncias disserem que eu não posso, que você não pode, o nosso Deus, o nosso Pai nos diz: você pode todas as coisas. Você recebe isso aí? Podemos todas as coisas.
É preciso entender, a gente precisa entender isso. Não há impossibilidades para Deus. Vai dizer, Lucas diz isso para a gente, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos repetir isso? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai dizer o seguinte: para todas as promessas de Deus, cada uma delas, nós temos o sim e o amém. Você tem o sim de Deus. Em Cristo, a resposta de Deus para você é sim, meu filho, seja abençoado. Meu filho, minha filha, minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Meu propósito na sua vida é esse. O meu propósito na sua vida é de que você seja uma bênção. Agora, óbvio que eu preciso reconhecer com maturidade a soberania de Deus para todas as coisas. Eu preciso entender que às vezes Deus tem um tempo para todas as coisas. A minha bênção já foi decretada. E às vezes a gente fica se questionando, Senhor, mas por que aconteceu isso? Cara, Deus tem um propósito para a minha vida. Para a vida da minha filha, para a vida da minha esposa, para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito singular para você. O propósito que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para ele. Deus cuida de você individualmente. Deus conhece a cada um de nós como filhos. Ele conhece, Ele esquadrinha, Ele entende o seu coração. Você pode até não entender, mas Ele entende você. Ele sabe o que você necessita. E eu preciso ter essa maturidade. Deus é soberano. Às vezes os nossos planos não são exatamente os planos de Deus. E eu preciso ter maturidade para entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele tem um propósito para cada um de nós. Que muitas vezes até a gente não entende, mas eu preciso crer nisso. Senão eu pego a minha Bíblia, aposento e eu preciso crer nisso. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. E quando isso acontece, não é motivo, às vezes a gente fica, não, é motivo de alegria. Deus vai nos conduzir ao triunfo sempre. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele fala na carta ao Timóteo, né? Ele sabia que ele ia ser sacrificado. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Aí ele fala, eu estou sendo oferecido como sacrifício. Mas eu estou feliz, né? Porque eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Agora a coroa da vida já me é chegada, eu vou para junto ao Pai, eu vou estar com Ele. Ele tinha todos os motivos para falar assim, caramba, Senhor, eu fiz, aconteci e tal, tenho tanto para fazer ainda, e você agora, né, eu vou perder minha vida, eu podia fazer muito mais. Mas aí Deus fala, coloca no coração de Paulo essa maturidade, essa percepção de um propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa estar aberto a isso, entendendo que Ele é soberano. Você é mais que vencedor. Diga assim, eu sou mais que vencedor. Essa é a sua realidade. E é preciso que você entenda que você não é vencedor pela sua força, não é pelo que você pode fazer. Na verdade, nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz isso de cada um de nós, pela força dele que opera em nós, pela vitória dele que nos alcançou. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Ele te chamou para vencer. É preciso que você entenda que Ele vai à frente dos seus processos, guerreando por você, abrindo os caminhos, tirando as barreiras, os entulhos, para que você passe, para que você alcance. O Espírito Santo te direciona para que você alcance o fim que Deus planejou para você. A luta não é nossa. Nós vencemos, nós podemos, nós fazemos acontecer na força de Deus que está conosco. O poder de Deus que está com você, o Espírito Santo que está com você, o potencial para a vitória, o potencial de realização de Deus já está no teu coração. Posso ouvir um amém? Amém. O livro de 2 Crônicas, ele é um livro que
retrata para a gente uma história, para mim, uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento. Eu tenho um gosto especial por essa história. E, na verdade, a gente vê o rei, Josafá, que foi um rei que fez o que era bom em Judá. Ele era rei de Judá, esse cara. E ele se vê agora, recebe uma mensagem que 3 povos estavam marchando contra ele, os filhos de Amon, com alguns meunitas e Moabe, vieram contra Josafá, contra Judá. E ele se vê num perrengue danado, porque ele tinha um exército mínimo, e ele com certeza não tinha condição de reagir àquela situação. E aí a Bíblia fala assim para a gente, lendo aqui um pouco desse contexto: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram, os mensageiros avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, Josafá, da além do mar da Síria, eis que já estão em En-Gedi. Então Josafá teve medo, diga assim, teve medo. E pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, e diga assim, pedir socorro ao Senhor. E a primeira coisa que eu queria trazer para você é que diante da situação de crise, diante da luta, não é pecado temer. É a primeira coisa que acontece. O medo é uma reação de defesa do nosso corpo. É a primeira coisa. Se você vai estar num lugar que é muito alto assim, e de repente você tem medo de altura, você olha assim, caramba, você fica afastado porque você tem medo de cair. O medo, ele te protege. O medo é um reflexo que tende a te defender. Então, a primeira coisa que Josafá teve, a Bíblia diz, é muito clara para mostrar a fragilidade humana de um grande homem de Deus. Ele olhou, recebeu a notícia, caramba, os 3 exércitos estão vindo contra mim. A primeira coisa que o cara teve foi medo. Mas, ato contínuo, verso 4, ele vai falar o seguinte: ele foi buscar socorro em quem? É isso aí. Primeira coisa que ele fez, caramba, eu estou frito, eu não consigo mais. Um que pode me tirar desse sufoco. Papai, me ajuda aí que não está dando para mim. Deus, naquela época não era pai, era Deus, Senhor. Tu tens uma promessa comigo. E ele agora começa a pedir ao Senhor socorro. E eu lembro do Salmo 121, quando Davi fala, elevo os meus olhos para o monte. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Essa palavra é para você. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. No dia de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, a tua mente. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E Josafá entendia o que diz aqui no verso 2 do Salmo 121, quando Davi fala, cara, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Josafá agora, diante daquela situação de crise, da sua impossibilidade, agora ele começa a buscar e pedir socorro ao Senhor. E ele começa a buscar isso, então Josafá, ele começa a fazer uma oração, que vai e se estende. Depois, se você quiser ver esse capítulo de 2 Crônicas em casa, muito legal, tá bom? Ele começa a fazer uma oração que vai do versículo 6 ao versículo 12, onde ele começa exaltando a força e o poder de Deus, falando da soberania, do poder, que Deus é poderoso para fazer infinita mais daquilo que pensamos e pedimos, daquilo que pedimos e pensamos. Ele vai falando da soberania do nosso Pai. Ele reconhece os feitos de Deus em Israel, em livrar o povo, em livrar Judá. Ele começa a trazer à tona as promessas. Senhor, o Senhor nos prometeu nos dar essa terra, desde o seu servo Abraão. Essa terra é promessa e nós estamos aqui. Vem um povo, Senhor, para nos tirar dessa terra. Ele começa a trazer e ele finaliza essa oração mostrando
a sua impossibilidade. E ele fala o seguinte, no verso 12, porque em nós, Senhor, não há forças. Toma frente disso, Pai. Porque em nós não há forças para resistir a essa grande multidão. Senhor, em nós não há força, em mim não há força para fazer frente a esse problema, a essa questão, a essa causa, a essa luta. Não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Diga assim, os meus olhos estão postos no Pai. E essas são palavras-chave. Porque a partir daí, quando Josafá fala isso, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Deus levanta um profeta para trazer a resposta. Deus levanta um profeta para trazer a resposta. E o problema é que quando nós nos fixamos nas circunstâncias, as coisas não acontecem. Mas Josafá, ele deixou de colocar o foco nos 3 reis, dos 3 povos que estavam vindo contra ele, mas agora ele fala, Senhor, eu não posso com aquela galera, mas os meus olhos, Senhor, estão em Ti. Ah, é em Ti que eu confio, é em Ti, Senhor, eu não vou olhar para a circunstância que me trava, que me traz medo e insegurança, que me mostra a razão, que me mostra a falência se aproximando. Não, eu não vou me fixar nisso. Eu quero me fixar no Senhor. Eu quero me fixar nas Tuas promessas. Meus olhos estão em Ti. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, né? As 2 gerações de israelitas. Aqui não entrou na terra. A primeira geração de israelita não entrou na terra de Canaã. Porque Moisés lança 12 espias. E esses espias olham a terra. Eles observam. E os caras chegam felizes, porque fala Moisés, cara, a terra é maravilhosa, a fruta abençoada, a terra tem campos verdes, água, cara, é tudo aquilo que, né, como estava escrito, como estava na promessa e tal, mas, tem um povo lá, cara, tem uns guerreiros lá, que os caras são fortes pra caramba, gigante aí, tem um povo lá, e a gente vai chegar lá, os caras, nós somos como gafanhotos adiante daquele povo, não vai dar não. E eles começaram a murmurar, o Senhor nos tirou de lá do Egito, para morrer nesse deserto e tal. Aí Josué e Caleb, não, o Senhor nos dará a terra, o Senhor prometeu, o Senhor irá à frente, Ele nos fará herdar a terra da promessa. Mas não adiantou. 10 daqueles espias se fixaram na circunstância, apenas Josué e Caleb. E aí Deus olha, tudo bem, vocês estão falando que não vão entrar conforme vocês estão dizendo. Conforme eu estou ouvindo vocês mesmos dizerem, eu falei que vocês iam entrar. Vocês estão falando que eu não vou entrar, problema de vocês. Então, conforme vocês estão falando, assim vai acontecer com vocês. Só a 2ª geração de israelita que vai entrar. Toda essa geração de incrédulos que se fixou na circunstância, confiando na sua própria possibilidade, vai morrer no deserto. E aí eles ficaram 40 anos no deserto, que não precisavam ficar. Levanta-se uma outra geração, e daquela geração, só Josué e Caleb conseguem entrar na terra prometida. Porque, na verdade, Josué e Caleb não estavam se fixando nas circunstâncias. Os olhos de Josué e Caleb estavam em Deus, na promessa. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos fará entrar. Vamos herdar porque Ele é conosco. Ele vai fazer a obra que precisa ser feita. E Josafá, voltando à história, ele reconhece isso, Senhor, os nossos olhos não estão nas circunstâncias, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. E aí Deus se alegra daquilo. E aí no verso 15, Deus levanta um profeta que vai falar o seguinte, né? Não temas e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? A peleja é de Deus. Deus levanta Jaziel para responder, poxa, já que Josafá está olhando para mim, confiando em mim, me pediu para estar à frente, me pediu socorro, eu não vou deixar esse cara na mão. Eu vou lá, Josafá, fica tranquilo, porque a peleja não é tua, cara, eu vou na frente. Essa peleja é minha, eu vou na frente, eu vou guerrear, eu vou trazer livramento, eu vou trazer solução, eu estou contigo. E foi exatamente a situação que aconteceu com Josué. Quando Moisés morreu,
Josué ficou com a missão de introduzir a segunda geração de israelita na terra de Canaã. Josué, com certeza, caramba, morreu Moisés? Deus, e aí? O cara foi formado lá, liderança lá no palácio de Faraó, foi formado para liderar, para conduzir o povo, libertou e tal, aquela coisa toda. O cara morreu, vai ficar na minha mão, que eu sou filho de escravo, neto de escravo, né, bisneto de escravo. Meu Deus! Aí Deus olha para Josué, não temas nem te espantes, amigo, porque o Senhor, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué, te digo mais, onde você encostar a planta dos teus pés, será teu. Ninguém te poderá resistir, porque o Senhor, eu estou contigo. É Ele que nos leva à frente. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos conduz. E aí Deus continua falando, verso 16, né, através do profeta. Amanhã descereis contra eles. Eles encontrarão no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não terão que pelejar. Tomai posição, apenas cheguem ali na linha de frente e fiquem parados e vejam o livramento, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é com... E essa é uma palavra que eu quero trazer para vocês. O Senhor é contigo. Diga assim, o meu Pai, que é mais do que o meu Senhor, está comigo. Não há um pai aqui, e nós temos muitos pais aqui, ou mãe, que se eu perguntasse assim, olha, se seu filho precisasse de algo, tivesse alguma dificuldade, você deixaria de ajudá-lo? Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. E Deus é assim conosco. Deus cuida de nós. Repare que as circunstâncias em um primeiro momento vão dizer a Josafá, você não pode, não dá para tu. Perdeu. Já escutou essa voz alguma vez? Falando zoando no teu ouvido, aquele mosquitinho? Cara, não dá. Essa voz do inimigo, né? Que vem lá do calabouço, tentando te tirar a tua fé, te tirar do foco da promessa. Aquela voz que vem dizer o seguinte, você não é suficiente, você não tem recursos para resistir a esse inimigo. E Josué percebeu essa voz. Ai, Jesus. Josafá percebeu essa voz, teve aquele medo inicial, mas depois, de imediato, ele se desprende das circunstâncias e fala, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Tu és a minha força, Tu és a minha libertação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, Tu estás comigo, és Tu quem prepara uma mesa, um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Deus, Tu estás comigo, muito obrigado. Ele toma essa posição, os meus olhos, Senhor, estão fixados em Ti. E aí, ele começa a receber essa palavra, e então a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Pela manhã, ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ao Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E ordenou Josafá, o rei, indo para a guerra. Deus não tinha mandado ele fazer isso. Deus fala o seguinte, cara, toma a tua posição e fica parado. E ele foi além disso, ele ordenou que os cantores estivessem ali, a galera da banda da Nova Igreja estivesse ali na frente, né? Cantando, ministrando ao Senhor, os caras vestidos de ornamento sagrado, marchando à frente, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu favor, a sua graça, a sua aliança, rendei graças ao Senhor. Ele não tinha visto a vitória acontecer, ele não tinha visto os inimigos serem destruídos, mas ele segue aquilo que Deus fala, vai ao encontro naquele lugar, se posiciona, ele fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, a nossa dependência e crença é tanto no Senhor que a gente vai começar a louvar e adorar, antes mesmo da gente ver o resultado acontecer. E a Bíblia diz que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, os do Monte Ser, que vieram contra Judá, e foram todos eles destruídos.
Esse termo desbaratado aqui é um termo lá da antiga aliança, tá? Deve ser, não tem nada a ver com barata, mas eles foram destruídos por conta desse posicionamento de Josué. Jesus, de novo, de Josafá. Você sabe que eu dou aula na Atos do Antigo Testamento, né? Então, tem muitos alunos, tem muita gente aqui que foi meu aluno, e eventualmente eu vou trocando Josafá, Josué, Jericó, Moisés, Abraão, Lambão, eu vou, mas me ajuda aí. Tenha paciência com o seu pastor, que a gente vai começando, né? Muita gente, muito nome, mas Josafá viu a bênção de Deus, Josafá viu o agir de Deus. E a gente sabe que a adoração diante da crise, ela traz a bênção de Deus. A gente sabe disso. A gente vê em Atos o exemplo de Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Estavam fazendo a obra, foram presos, açoitados, estavam lá no cárcere interior, lá embaixo, na prisão de segurança máxima da época. Aí, de repente, à meia-noite, a Bíblia diz que eles, independente da situação, né, não olhando para a situação, com os olhos focados no Senhor, eles fazem o seguinte: começam a orar, começam a louvar, e a Bíblia diz que essa postura de depender de Deus, eles não estavam focados no momento difícil, de circunstância adversa que eles estavam passando, mas quando eles começaram a orar e a louvar, a Bíblia diz que Deus quebrou aquelas cadeias que os prendiam. A Bíblia fala para a gente, por exemplo, que quando Saul, que foi um dos reis de Israel, estava sendo atormentado, chamavam Davi, que vinha com uma harpa e começava a louvar. E quando o louvor começava a fluir, quando a adoração começava a fluir, o espírito do mal, o maligno, se afastava de Saul. E a Bíblia diz que por conta dessa postura de Josafá, de colocar os olhos no Senhor, de reconhecer a sua condição de insuficiência, mas crer na suficiência divina, numa posição de adorar, de louvor, a Bíblia diz que os inimigos foram destruídos. E além disso, a Bíblia diz que o reino de Josafá teve paz. Diga assim: paz. Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Repouso, descanso. Quando a gente tira os olhos da circunstância e coloca os olhos em Deus, além de Deus resolver a sua causa, além de Deus resolver o seu problema, Ele te traz paz e te leva para um lugar de descanso, para um lugar de descanso, para um lugar de repouso, dizendo o seguinte para a gente: olha, aleluia, dizendo o seguinte para a gente: cara, não é pelo seu muito fazer, não é pela tua muita agitação, vai descansar que eu estou lutando por você. Aleluia, fica tranquilo, cara. Tranquiliza o teu coração em mim, deixa eu fazer a obra na tua vida. Às vezes a gente fica tão ansioso, né, que a gente quer tomar frente de Deus, cara. Deus quer fazer, mas a gente quer dar uns palpites assim, e só dá bola fora, né? Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa assim, antecedendo o que Deus quer fazer, a gente tende a fazer. Mas Deus é contigo, Ele vela por você, Ele cuida de você, Ele ama você. Quando Jesus estava naquele barco em meio à tempestade, uma das coisas que me chama a atenção é que os discípulos estavam apavorados, né, Bena? Os caras estavam... E aí Jesus roncando, cara, Jesus estava lá dormindo, não vou nem falar que Jesus estava roncando, né? Porque aí de repente você pode, né? Mas Jesus estava dormindo, né, no balanço das ondas, né, como uma onda no meio da tempestade. E aí os discípulos: Jesus, caramba, a gente está quase afundando aqui, temporal, vento, esse barquinho aqui. E era um barquinho, gente, não é brincadeira não. Eu acho que se eu entrasse dentro daquele barco sozinho, eu acho que a gente viu o barco lá, né, Bené? Um barquinho pequenininho, o negócio era tipo um caiaque mesmo, melhorado. Pois é mesmo, assim, eu imagino aquele barquinho ali, e Jesus estava dormindo, descansando. Porque Ele sabia quem era com Ele. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que podia confiar em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus não ia frustrar as suas expectativas. Eu quero dizer nessa manhã para você, cara, Deus não é capaz, não vai frustrar as suas expectativas. Continua crendo, continua confiando, continua adorando, continua mantendo o foco no Senhor.
porque Deus vai chegar junto contigo e vai ser bênção. Quando as circunstâncias me disserem que eu não posso, o nosso Deus, o nosso Pai, olha para você e diz assim: filho, cara, você pode. Carlos, você pode. Rubens, você pode. Ronaldo, você pode. Mário, você pode. Pastor Café, Pastor Lu, vocês podem. Vocês podem, cada um de vocês. Bom demais, né? Bom demais. De novo, guarda isso, hein? Não há circunstância que tenha o poder de frustrar o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. É isso aí. Por mais que você pense, meu Deus, o que está acontecendo? Deus tem um propósito para a tua vida. Nada, absolutamente nada, vai tirar você do propósito que Deus estabeleceu para você. E tenha no coração a maturidade de continuar crendo. De repente você ainda não alcançou, não concretizou a bênção, mas mantenha acesa no teu coração essa expectativa. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel contigo, e Deus tem um propósito com você, saiba disso. Vamos repetir isso bem forte. Não há circunstância que tenha, aleluia, Pai. Agora continue dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Nele você pode todas as coisas. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você é mais que vencedor. Com Cristo você já é abençoado, curado, favorecido, filho amado, herdeiro, assentado com Ele nos lugares celestiais, chamado para ser reis e sacerdotes desse mundo. Em Cristo você tem acesso a todas as bênçãos que Deus planejou para a tua vida. Todos os planos positivos que Deus fez e pensa a seu respeito. Jeremias, capítulo 29, verso 11, vai dizer o seguinte: eu é que sei, meu filho, minha filha, os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Às vezes os seus pensamentos não são os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Deus fala essa palavra para o povo numa época que o povo estava escravo, cativo na Babilônia. O povo estava triste, não estava entendendo aquela coisa, e Deus manda Jeremias escrever isso. Jeremias escreve uma carta para ele dizendo o seguinte: olha, isso vai acabar, tem um tempo, vão ficar 70 anos lá, já foi profetizado isso, mas vocês retornarão. Os meus pensamentos a respeito daquele povo não é o que eles estão pensando, eles não estão lá, não foram aniquilados, não foram destruídos, não. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de shalom, pensamentos de bênção de Deus na tua vida. Você recebe isso? Aleluia. Eu quero profetizar para a tua vida uma semana abençoada. Quero profetizar para a tua vida nessa manhã que aquilo que você está buscando de Deus, que você buscou de Deus no ano de 2008, de repente até agora, eu quero profetizar a concretização desse sonho na tua vida. Guarda isso, hein? Para você testemunhar: pastor, Deus foi fiel, Deus foi abençoador, Deus foi favorável a mim. Quando Deus trata, ou seja, com o povo de Israel no tempo da rainha Esther, a Bíblia diz que o rei olhou Esther pela porta, e Esther achou graça diante do rei, achou favor. O rei chegou para Esther e falou o seguinte, ela estava com medo danado: meu Deus, eu posso até morrer se eu for lá em audiência com esse cara, mas eu vou dar minha vida. E a Bíblia diz que Deus olha Esther pela porta: vem, Estherzinha, vem cá, vem, o que você quer?
Conta a tua história para mim, aí ele vai dar metade do reino. O que você quiser, pode pedir. A Bíblia diz que Jesus é a porta. E Deus olha você através da porta, dessa porta, Jesus Cristo. E através de Jesus, você alcança o favor do Rei, alcança o favor de Deus, alcança a bênção do Senhor na tua casa. Guarda essa palavra no teu coração. Não deixa que absolutamente nada tire o foco que você precisa manter em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não somos daqueles guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não somos guiados por vistas, mas pelas promessas do nosso Senhor. E o Espírito Santo, ele com certeza vai te conduzir a toda verdade, porque foi para isso que ele veio, para nos consolar e nos conduzir a toda verdade. Deus abençoe a tua vida. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?